todos. Agradeço o convite do Centro Espírita Irmã Angélica, na pessoa do seu presidente e de todos os companheiros e amigos que aqui estão. O tema proposto foi o perispírito, suas propriedades e funções. Nós vamos procurar falar pausadamente, explicar esses assuntos e pediria aos prezados amigos, amigas, que escrevessem as dúvidas que têm, para que, após o intervalo de 15 minutos, nós possamos responder a essas perguntas. Se tiverem também algumas conclusões, alguns esclarecimentos a fazer, são todos bem-vindos ao nosso seminário. Iniciamos com o Livro dos Espíritos, na questão 27. Deus, Espírito e Matéria. Esta é a Trindade divina, segundo os instrutores espirituais. Deus, Espírito, Matéria. Mas os instrutores acentuam, destacam, que nós precisamos juntar à matéria física o fluido cósmico universal, o plasma divino, que é fonte de toda a matéria no universo. Se entendermos bem essa questão, vamos prosseguir e ver quais as ilações que nós podemos tirar para compreender melhor o que somos, qual é a constituição do ser humano. Afinal de contas, qual é a constituição do indivíduo, da criatura que caminha por este mundo, o habitante terrestre? Nós, enfim, e somos considerados no mundo espiritual como tendo alma e corpos sutis e corpo físico. Quais corpos sutis? O corpo mental e o perispírito. O perispírito, ou corpo espiritual, por sua vez, é constituído de corpo astral, corpo causal e corpo vital. E temos o nosso corpo físico, perfeitamente determinado, está sendo estudado há muitos séculos já, tanto assim que o que se faz hoje é a medicina do corpo, porque é a medicina que se entende com mais clareza nas universidades. Eis, então, uma amostra do que seja a constituição do ser humano. Em amarelo, o espírito. Em azul, um pouco mais claro, o corpo mental. E depois, o corpo espiritual, o perispírito, que é constituído de corpo astral, corpo vital e corpo causal. E, em azul mais escuro, o corpo físico. Aqueles que tiverem alguma anotação, por favor, fazer. Vamos discutir depois. Vamos a André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele faz essas distinções, para ficar bem claro conosco essa subdivisão. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual,
Quando ele fala corpo espiritual, ele está falando do perispírito. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Assim fica claro para nós que o perispírito ou o corpo espiritual é que modela o corpo físico, não é mesmo? E quem modela o corpo espiritual ou perispírito é o corpo mental. Portanto, o corpo mental não pode ser visto como constituinte do corpo espiritual ou perispírito. São corpos separados. Certo? O que é o corpo mental? É o envoltório sutil da mente. Todas as funções mentais têm ligação direta com esse corpo. A alma está mais propriamente sediada no quarto ventrículo do cérebro. E o corpo mental, ele reveste o quarto ventrículo, justamente onde se encontra a alma, não presa, encapsulada, mas a alma está mais ou menos sediada no quarto ventrículo. Qual é a função principal do corpo mental? Produzir os pensamentos. É a origem dos nossos pensamentos. Quem disser que os pensamentos se originam no perispírito vai errar. Não é no perispírito, mas está diretamente ligado o pensamento ao corpo mental. Por que nós chamamos o perispírito de Allan Kardec de corpo espiritual? Porque foi assim que o designou quem? Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, quando ele descreve o seu desdobramento e o seu encontro com a noiva, não é? E o seu a vítima que ele fez, Estevão, Abigail e Estevão. O que diz Allan Kardec, ou melhor, os espíritos superiores sobre o perispírito? Várias questões, mas nós separamos esta, a questão 93 do Livro dos Espíritos. Envolve-o, o espírito, uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Esta é a descrição de perispírito para os instrutores espirituais na questão 93 do Livro dos Espíritos. Qual o papel do fluido cósmico ou plasma divino? Primeiramente, recordemos, o perispírito é um condensado
que se forma em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, todo foco de inteligência tem uma condensação em torno desse mesmo foco, que é o perispírito. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Palavras de Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 14. Então, o corpo perispirítico, o corpo espiritual e o corpo físico, assim como o corpo mental, têm a mesma origem. Qual é? O fluido cósmico universal. Toda a matéria provém desse fluido. O corpo espiritual, ou perispírito, é formado de camadas tipo cebola. Mentalizem a cebola. Não tem aquelas camadas da cebola? O corpo espiritual é igual. E quais são as camadas da cebola? O corpo astral, o corpo causal e o corpo vital ou duplo etéreo. Esta é a formação do corpo espiritual ou perispírito. Se houver alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente dá um jeitinho de explicar melhor. Na questão... O duplo etérico seria a sinomia dos ocultistas, qualquer coisa desse sentido? Sim, André Luiz fala esse nome nos domínios da mediunidade para que a gente entenda que corpo vital e duplo etérico é a mesma coisa. Tá? Porque Kardec fala muito em princípio vital, né? Ele fala muito no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz quis significar onde é que estava ligado na questão do orientalismo, né? A questão 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, mentalizemos o seguinte: quando o astronauta foi para a Lua, o que ele precisou levar para poder passear por lá? O capacete com oxigênio e o ambiente terrestre nosso, porque a Lua não tem. É exatamente o que ele está explicando aqui. Se você for para Marte, ou se você for para Saturno, ou qualquer orbe, você vai ter que se munir das necessidades daquele globo para poder ficar lá algum tempo, né? Porque você não é dali. Então, a mesma coisa, quando a gente não está mais na Terra, nós vamos ter que ter um envoltório do globo para onde nós vamos. Por que eu estou abordando isso? Porque quando eu falar sobre a segunda morte, vocês vão entender melhor. Ainda na constituição do perispírito, é um corpo organizado,
uma túnica eletromagnética constituída de elétrons e fótons em outras características vibratórias. Não são conhecidas essas características ainda aqui na Terra. O perispírito é extremamente poroso e plástico. E a matéria que o constitui tem uma outra escala periódica de elementos. Não é a mesma que constitui o corpo físico. Nós temos trilhões de células no nosso organismo físico e temos outros trilhões aonde? No corpo espiritual, no corpo perispiritual. Elas estão sob o comando do espírito. Elas são subordinadas à lei de ação e reação. Elas são em tudo semelhantes às células do corpo físico, mas não são iguais, do ponto de vista da constituição material. A matéria que constitui não é a mesma. E a nossa saúde ou a doença que portamos está diretamente dependente dessas células do perispírito. Porque antes de qualquer cura é preciso que o perispírito se cure, para que as células do perispírito curadas passem a cura para as células do corpo físico. Isso é muito importante, inclusive, para se compreender a cura espiritual. Constituição do perispírito. Ele é o molde fundamental da existência. Ele não morre com a matéria física. Ele tem peso específico. Como é que a gente sabe para onde a gente vai depois que morre? Você não tem mais endereço. Ou tem? Então você se pergunta, para onde é que eu vou? Quem é que responde? É o perispírito. Peso específico do perispírito. Conforme o peso dele, você vai para a dimensão daquele peso. Lá ninguém engana ninguém. Aqui nós podemos enganar, não é? Nós podemos fantasiar de santos maravilhosos, mas com a morte tudo isso cai por terra. Nós nos apresentamos tal qual nós somos de fato. Quais são as modificações pelas quais o perispírito pode passar? As modificações fisiológicas, miniaturização. O que é isso? Quando você vai reencarnar, o seu espírito tem que ir diminuindo, 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 até ficar que nenhum bebê. Mas essa diminuição se chama miniaturização. Já ouviram falar? Tá. Quem leu André Luiz sabe o que é, né? Então, outra mudança fisiológica é na encarnação e na desencarnação. Na encarnação, porque você tem que deixar de lado a energia ou a matéria, melhor dizendo, daquela dimensão onde você está, para poder adquirir a dimensão, a matéria da dimensão terrestre. Para desencarnar é a mesma coisa. Você tem que deixar toda a matéria do mundo nosso terrestre e entrar no outro mundo
para receber a matéria desse outro mundo. Então, mas isso é normal. São mudanças normais. E as patológicas? Alguém já ouviu falar? São as deformações que o perispírito sofre. Primeiro, ele pode se transformar em animal, numa apresentação animalesca, zoantropia. E a transformação animalesca mais comum é a licantropia. O que é a licantropia? Em lobo, né? A transformação em lobo. E a ovoidização. O que é isso? O perispírito deixa de ter a face humana, apresentação humana, nem de animal, e passa a se apresentar como um ovo grandão, como um amebão, ou como um cérebro grande. Então, deixa de ter apresentação humana. O que é aura? O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar. Esta definição foi feita em obras póstumas e vocês podem ler no item 10 e 11 desse livro. Então, o perispírito não se acha aprisionado dentro do corpo, ele se expande, e essa expansão é denominada aura. A aura é o nosso cartão de visitas, também chamada de halo vital, ou plataforma onipresente. Ela irradia uma espécie de atmosfera. Essa atmosfera é constituída de correntes atômicas dos pensamentos. Então, nós inalamos e nós expandimos e suamos pensamentos, exudamos. E por ela nós somos conhecidos e contatados. Como é que os espíritos nos conhecem? Exatamente pelo tipo de aura que nós temos. Por exemplo, quando André Luiz estava no umbral, os espíritos gritavam: suicida, suicida. Por quê? Eles conheciam a vida do André Luiz? Não, evidentemente não. Eles eram camadas de espíritos animalescos. Eles conheceram os aspectos do perispírito do André Luiz através da aura, que é o seu cartão de visita. O pensamento é tudo. Pelo peso específico do perispírito, o peso específico do perispírito depende da nossa posição mental. E para sabermos para onde nós vamos, nós precisamos saber que peso específico nós temos. Uma coisa está ligada à outra. Reage aos influxos mentais a nossa aura, o nosso pensamento, ao nosso perispírito. Se é de pureza, se é de viciação, se é de harmonia, se é de desarmonia, se é de equilíbrio ou se é de desequilíbrio. Tudo se reflete na nossa aura e no nosso perispírito. Então, tudo que pensamos tem um peso extraordinário para a nossa vida. O perispírito é constituído de 7 centros de força, ou chakras. O centro coronário, mais acima,
o centro cerebral um pouco mais abaixo, o centro laríngeo na altura do pescoço, o centro cardíaco no tórax, o centro esplênico mais abaixo, o centro gástrico um pouco mais abaixo e o centro genésico. Quem quiser estudar melhor do ponto de vista de André Luiz, pegue Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20. Lá tem tudo que vocês quiserem saber sobre centro de força e sobre divisão de perispírito. Bem, aí está repetido. Em cima, o coronário, abaixo, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. São 7 centros de força ou chakras, são principais. Tudo bem até aqui? Bem, quais são os órgãos que estão ligados ao centro de força? No coronário é o diencéfalo, o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo. No centro cerebral é o córtex, a percepção através da visão, da audição, do tato, etc. Está ligada à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O laríngeo, os órgãos timo, tireoide e paratireoide. O cardíaco, o coração, que envolve emoção e equilíbrio. O gástrico, que é o sistema digestório com alimentos e fluidos. O esplênico, que são as funções do baço, circulação de recursos vitais. O genésico, mais abaixo, que é o sistema reprodutor, modelador de formas e estímulos e atividades do sexo. Mas eu só queria chamar a atenção, neste último caso, que o sexo é mental. A expressão é que se dá no chakra genésico. A expressão dele. Quais são as funções dos centros de força? Estou falando sem ser o coronário, porque o coronário tem uma função específica. Estou falando, de um modo geral, os centros de força são responsáveis pela construção das células de especialização extrema. Por exemplo, nós temos o mesmo genoma para todas as células. No entanto, as células dos ossos têm fosfato e carbonato de cálcio. Por exemplo, as de cobertura do intestino são achatadinhas. Os filtros nos rins são diferentes dos outros órgãos. E as células de defesa da vida, por exemplo, que circulam no sangue, são ainda mais diferentes do que as outras células. Quem é que dá essa diferença? São os centros de força. Os plexos e os centros de força. Os centros de força estão conjugados aos plexos nervosos do corpo físico. Eles vibram em sintonia com eles ao influxo da mente. E estabelecem um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, os plexos do nosso corpo físico estão em conexão
com os centros de força do perispírito. Eles estão sempre vibrando em conjunto. Pode ser em harmonia ou em desarmonia. O que eu falo de plexos, vocês estão vendo aí desenhado os vários plexos do nosso corpo físico, que estão conjugados aos centros de força. Esses são os plexos, são conjuntos e aglomerados de nervos, gânglios do sistema nervoso do vago e do simpático, reguladores da vida vegetativa do corpo físico. Eles regem o funcionamento dos órgãos do corpo humano. Quais são os plexos mais importantes que estão ligados aos centros de força? Vocês estão vendo em cima o plexo cervical ou laríngeo, o plexo cardíaco na altura do coração, o plexo gástrico ou solar na altura do estômago, o plexo esplênico e o plexo genésico. Todos esses plexos que são orgânicos estão em conexão com os centros de força. Aí vocês podem ver melhor. Em vermelho, vocês têm os centros de força. E eles estão conectados com os plexos. Há um processo interativo entre ambos, o sistema nervoso e os centros de força. Agem reciprocamente uns sobre os outros. E o interessante é que esses centros de força, eles também estão ligados uns aos outros. Centros de força, 7 centros de força, estão ligados através dos plexos. Então, no perispírito, há uma delicada rede de filamentos energéticos, que é a interação entre os diversos centros de força. Na Índia, eles chamam de nadis. Na acupuntura, eles chamam de meridianos. Estes campos de força são ligados ao físico pelo campo magnético gerado pela corrente elétrica que existe nos plexos nervosos. Sempre lembrando que o perispírito, os centros de força, estão unidos com os plexos do corpo, para poder imaginar como é que uns interagem sobre os outros. Os nadis ou meridianos circulam os campos energéticos gerados, recebidos, absorvidos, condensados ou expandidos pelos centros vitais. Voltemos então um pouco ao perispírito, que é regido, né, que é constituído, aliás, pelo corpo astral, causal e vital. Como é que nós podemos entender o corpo vital? Se já leram o Livro dos Espíritos, vocês viram, nas questões 61 a 67, que a matéria é sempre a mesma, porém, nos órgãos, nos corpos orgânicos, está animalizada. O que isso significa? É o princípio vital que a torna animalizada. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Tem sua origem na matéria universal
modificada no fluido cósmico universal. Chama-se fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. E é o elo existente entre o espírito e a matéria. Modifica-se conforme a espécie. Esse agente sem a matéria não é vida. A união dos dois produz vida. É a força motriz dos corpos orgânicos. Aqui nós temos o Dr. Hernani, que fala em campo biomagnético, e o Rupert Sheldrake, que fala sobre campos morfogenéticos. Bem, por que eu voltei a Kardec e agora volto para o perispírito? Porque o corpo vital é aquele que contém o princípio vital. E esse corpo vital ou duplo etérico, ele é a parte mais periférica do perispírito, onde circulam as forças radiantes, que são as forças vitais, no sangue, no sistema hematopoético, e desintegra-se com a morte. O corpo vital ou duplo etérico desaparece com o corpo físico, mas ele faz parte intrínseca do corpo espiritual quando nós estamos vivos. Então o padre Vieira costumava falar assim, né? Quereis saber o que é um corpo sem alma? Observai o corpo morto. Quer dizer, o corpo morto, você vê nitidamente que alguma coisa saiu dele. Não está mais. Ele não responde mais. Essa alguma coisa que saiu dele é a alma, evidentemente, o perispírito, mas, sobretudo, o corpo vital, que não está mais ali. O corpo vital também precisa do chakra esplênico, que está ligado ao sistema hematopoético de defesa e sustentação. Quem descobriu a existência do corpo vital foi o William Crookes, fazendo as experiências de materialização. Ele chamou de força psíquica e André Luiz de emanação neuropsíquica. Olha o que William Crookes diz. Constatei que esta força é emitida por pulsações intermitentes sob a forma de uma pressão. Então, ele constatou isso que vocês estão vendo aí na foto. O que é isso? É a materialização da irmã Josefa. E o que está saindo da boca do médium, o que é? O que está saindo da boca? O ectoplasma. E é o ectoplasma que está dando material para o aparecimento da irmã Josefa, que está atrás dele. Pois bem, William Crookes reparou no ectoplasma, nas experiências que fez com a médium Florence Cook e a materialização de Kate King. Não havia nada ali. De repente, aquele perispírito, que era uma força que se movimentava, aquele perispírito deu motivo para o aparecimento de um espírito chamado Kate King. E William Crookes via a médium deitada, Florence Cook, e em pé o espírito materializado. Exatamente como vocês veem aqui. E ele chamou de quê? De força psíquica.
que não é nada mais, nada menos do que o ectoplasma, que por sua vez é o chamado corpo vital, ou fluido vital de Allan Kardec. A descrição de André Luiz é importante nos domínios da mediunidade. O duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre à carne por ocasião da morte renovadora. Como vocês estão vendo, o duplo etérico ou corpo vital desaparece com a morte física. Como é que nós podemos ter o corpo vital, que ele é essencial, e é, inclusive, ele que diz quantos anos nós vamos viver? Porque sem corpo vital você não vive. Nós inalamos o fluido cósmico pelas narinas e a transformação em fluido vital quando nós inalamos pelo pulmão. Mas não apenas aí. Também através dos alimentos nós absorvemos o fluido vital. A produção de ectoplasma é dada nas mitocôndrias. Então, o corpo espiritual ou perispírito é formado de camadas tipo cebola. É astral, causal e corpo vital. Nós já vimos o corpo vital. Ele desaparece com a morte física. Ele pode ser inalado pelo nariz. Ele pode ser armazenado pela alimentação. São fontes diferentes do fluido vital. E ele é que determina quantos anos nós vamos viver. E o corpo causal, o que é? Ele faz parte do perispírito. Alguém tem ideia do que ele seja? Verificamos que o corpo causal é o ponto de registro, o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. Tudo que nós trazemos de outras vidas está no corpo causal. E nós precisamos reencarnar para lavar a sujeira que trazemos do passado. Quando nós conseguimos zerar a conta, né, bancária que nós temos com Deus, o brilho desse corpo é intenso e o nosso perispírito brilha em qualquer lugar. Não precisa nenhum esforço. Então, o corpo causal é uma túnica suja ou obscura quando as ações são negativas. Ou é uma túnica iluminada quando as ações são construtivas no bem. E ele impregna o genoma quando nós vamos renascer, porque eles é que vão determinar as nossas lutas da atual encarnação. É o corpo causal. Olha o que diz André Luiz nos Mensageiros. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena fazendo parte da vasta área dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos
de toda a casta. E só as lutas na carne vão processando a extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Então, nós trazemos no corpo causal os erros do passado e somente no corpo físico é que nós conseguimos jogar para fora a sujeira, sob a forma de doença. O corpo físico não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos do corpo substancial. Então, o nosso organismo é uma espécie de mata-borrão que absorve a tinta. A tinta são os erros, são as lutas do passado. E à medida que passamos aqui na Terra, nós vamos nos transformando em pessoas melhores, se aproveitarmos, claro. Então, a reencarnação é uma lei biológica natural, normal, para nos transformar de espíritos atrasados em espíritos mais iluminados. Então, a vida atual, ela assim, tem um efeito extraordinário na nossa fieira de encarnações, porque nela podem repercutir as ações, repercutem as nossas ações passadas, que podem ser agravadas ou melhoradas, se forem negativas. E quando é que se une o perispírito ao corpo? Vamos lá. Quando é que se une o perispírito ao corpo físico? Em que momento? Isso mesmo, ótimo. Então, na questão 344 do Livro dos Espíritos diz: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce. Mesmo porque não existe embriogênese ou formação do feto sem o perispírito. É o perispírito quem promove a mudança de uma célula única para um bebê tridimensional. Sem ele não existe vida. Então, para a formação do novo ser, temos que ter certeza, e é assim que ocorre, que o perispírito dirige a embriogênese sob o comando do espírito e subordina-se à lei de causa e efeito. Para reencarnar, existe a necessidade da miniaturização. O espírito tem que deixar perder a matéria do mundo onde ele está. Aí o perispírito fica bem mais leve e plástico, e ele pode, então, preencher aquele vazio com a matéria do mundo onde ele renasce, no caso, a Terra. Eis a concepção
que é a união do óvulo com o espermatozoide. Então, a escolha do óvulo e do espermatozoide, ela se verifica de acordo com a necessidade do espírito reencarnante. Segundo Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 11, é um laço fluídico de força irresistível que atrai o espírito à reencarnação. Qual o papel nas doenças? Então, são as causas anteriores, as do karma, e as causas atuais, que modificam o perispírito. Quais são as patologias? A adinamia, e o espírito cai no remorso, a queda da circulação de forças, e o indivíduo pode cair na depressão mais leve ou mais intensa, e a hiperdinamia, e o indivíduo pode cair nos delírios da imaginação com o aumento das forças de circulação. Como é que Kardec nos ensina que se dá a cura? O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então é assim, o corpo físico, ele modela, ou ele é modelado pelo perispírito. Ele sofre a influência do perispírito. Para haver a cura, é preciso mudar o perispírito para que se mude o corpo físico. Por exemplo, quando você dá o passe. Por que em muitos casos, há uma melhora intensa e até a cura? Por quê? Porque existe um clima de confiança entre o doente e o doador. Cria-se uma ligação sutil entre necessitado e socorrista. Esse elo de forças, ele é ainda desconhecido da matéria, de nós aqui da matéria. Mas é através dessa ligação que a esfera superior ajuda na medida dos créditos de cada um. É o próprio enfermo que assimila os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição, corpo físico, corpo espiritual. E através de várias funções do sangue, modifica e passa a ser uma pessoa saudável, ao invés de ser uma pessoa doente. Tudo depende do indivíduo que recebe o passe. Você é que se cura. É uma autocura. Por quê? Você recebe o recurso vital que vem do outro, coloca no seu perispírito e o seu perispírito faz a troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Por isso é que se diz que toda cura é uma autocura. Se o indivíduo não quiser, ele não se cura. Então, o perispírito evolui com o tempo, são bilhões de anos para fazer isso. Há um planejamento inteligente nessa evolução, e ela se dá nos dois planos da vida,
tanto para o perispírito quanto para o corpo físico. O que é segunda morte? Quando a gente morre, o perispírito morre? Alto. Morre ou não? Não morre. Perde o fluido vital, né? Daquele mundo. Muito bem. Mas quando você acabou de aprender tudo que você tinha que aprender aqui na Terra, você perde ou não perde? Perde sim. Morre. Por quê? Qual é a função do perispírito? Qual é a função dele? Fazer com que você evolua. Não é isso? Então, se você evoluiu tudo que a Terra tinha para lhe dar, dá-se a segunda morte. O que é segunda morte? É o perispírito altamente iluminado, que lhe deu tudo que a Terra podia lhe dar, e ele então fica aqui na Terra e você vai para onde? Para outro orbe aprender, que é da lei que a gente continue aprendendo. Isso é segunda morte. Fazem um cavalo de batalha na internet, eu já nem olho mais. É um desgosto permanente. É tão simples e complicam tanto. Aqui eu coloquei, quem gosta de estudar, pode ver. Libertação, página 105, capítulo 6. Entre a terra e o céu, capítulo 21. Missionários da Luz, capítulos 13 e 14. Evolução em dois mundos, capítulo 2. Tudo isso fala da segunda morte, da perda do perispírito. É uma coisa terrível a segunda morte? Não, uma bênção. O perispírito que sobrou ficou por aqui. E a gente vai embora para outro planeta, aprender mais. Há também descrição disso no livro da Igorina Cunha, minha saudosa amiga, que se foi há um ano, e que se chama Imagens do Além. Esta é a véspera nupcial que Jesus apareceu perante os seus discípulos depois da ressurreição. A veste pura, perispírito puro, aqui aparece como se fosse um corpo físico mesmo, mas de uma grande luminosidade. A túnica nupcial é o perispírito purificado. E eu vou ler então aquilo que eu escrevi em Alma da Matéria: o perispírito só será belo e resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial, se nos esforçarmos verdadeiramente para viver as lições de Jesus na vida diária, tornando-nos criaturas mais generosas, mais bondosas e, sobretudo, mais solidárias em relação aos nossos irmãos em humanidade. Muito obrigada.